que surgiu essa ideia de marketing de Jesus? É bem notório dizer que Jesus não era marqueteiro. Não. Isso deixa bem claro. Ok. Ele usava as técnicas do marketing para atrair o seu público-alvo, que eram as pessoas que precisavam ouvir uma palavra de cura, de salvação, de esperança e de fé. Tá. Ele já usava isso na sua época, mais de 2000 anos atrás, coisas que hoje os gurus da internet e os do marketing dizem que descobriram, mas Jesus já usava isso. Tá. Né? Então Jesus ele já usava as técnicas, uma delas ele falava assim, não conte a ninguém. Quando ele fazia um milagre, algo bom na vida da pessoa, ele falava assim, ó, acabei de fazer, mas não conta a ninguém, tá? A pessoa... Isso é uma estratégia de marketing? certeza. Me conta. Porque o não, ele já te dá um pano na sua cabeça quando você recebe um não. Então, quando a pessoa fala, e quando era um não positivo, de algo bom que está acontecendo na sua vida, você fala, não, eu preciso contar. Eu vivi 30 anos com essa doença, 40 anos vivendo assim, eu preciso... Minha filha morreu, eu preciso Ele falar. ressuscitou. Ele ressuscitou, é algo bom. Se as pessoas gostam de contar coisas ruins, imagine coisas boas acontecendo na vida delas. É verdade. Então, Jesus falava, ó, acabei de fazer, mas capa nós, não conte a ninguém. Era tipo, a pessoa, opa... Conte a ninguém? Como assim? Eu preciso contar, eu tenho o que falar aí. Queria até uma urgência. Exato. Tanto que quando Jesus ia nos outros lugares, já tava um monte de gente esperando, porque a sua fama chegava antes dele. Então a mensagem de que Jesus, maneira? Através desses milagres que ele fazia. Tudo era relacionado às transformações. As transformações. Ou seja, quando Jesus começou seu ministério, por exemplo, quando ele saiu ele foi batizado nas águas pelo seu primo João Batista. Aí ele começou onde? Ele começou em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que é tipo uma cidade portuária. Tá. Ali todos passavam para ir para todos os lugares da região. Tá. Então, aonde estão as pessoas? Estão nos grandes centros, estão nos lugares onde as pessoas, por exemplo, você vai no centro de São Paulo, no centro de São Bernardo, lá tem um monte de artista, cantor, as pessoas querem estar lá, porque ali passa todo tipo de pessoa de todas as cidades. E muita gente. E muita gente. Jesus foi para esse lugar. E lá ele começou o seu ministério. Ali ele começou a falar do amor de Deus, começou a ministrar. E ali, opa, quem é esse cara? Quem é? Então, quem passava por ali, de outra cidade, de outra região, falava, ué, quem é esse que tá falando? Quem é essa mensagem? O que é isso? Aonde começou a ser apresentado o nome de Jesus. E aí Jesus escolheu 12 camaradas. Esses 12 camaradas eram os 12 improváveis, que eu sempre falo. E não eram 12 iguais, eram 12 diferentes. Totalmente. Foram 12 seguidores, ou seja, ele abriu seu Instagram lá e colocou 12 seguidores. Pedro, João, Tiago, e cada um tinha André. um jeito. Pedro, exemplo, era um cara explosivo. Não tinha estudo nenhum, mas era um cara da pesca, era um cara trabalhador. Vamos dizer, um cearense, um baiano porreta. Lucas já era médico, era um cara, opa, calma, ele foi curado, opa, temos que ver aonde que foi a relatividade com o sangue e tal. Era um cara mais estudado, cada um tinha a sua personalidade. Sim. Então ele escolheu pessoas diferentes. Judas, as pessoas pensam que não, mas Judas era um cara muito inteligente. Sim. Era um cara que mexia com as finanças. Quem mexe com finanças mexe com números, quem mexe com números é uma pessoa inteligente. Sim. Então, ele pegou cada pessoa de cada forma para estar com eles. De cada área E de cada localização, 12 seguidores. Então ele começou com esses 12 camaradas e aí ele começou a falar com eles, ó. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, eu sou um bom pastor. E os caras, acho que é esse camarada. Quem falava isso era João, aquele doidão, raça de vibras, né? Aquele jeito agressivo. Jesus não, ele vinha com sua voz mansa, humilde, suave, mas ele tinha o seu propósito. Ele falou bem assim, eu sei o que eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele já mostrou, opa, vida com abundância, já chama a atenção, já atraiu a atenção do povo. Tanto que Jesus, quando ele estava lá em Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças, ele começou ali a disseminar o seu ministério. Foi no Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ali ele começou o modelo de storytelling que nós falamos hoje no marketing, né? Contar histórias. E quem é que não gosta de ouvir histórias? E no marketing isso funciona muito e muito bem. Você contar uma história, ainda mais quando essa história tem um resultado benéfico e vai te ajudar em várias áreas, né? Então Jesus ele começou a fazer isso, até mesmo as técnicas de marketing que hoje nós falamos no marketing digital, no marketing atual, que o digital é uma vertente do marketing que chegou para ficar. Então Jesus usava isso muito bem e soube usar isso e levar isso para o reino de Deus. Tanto que quando ele também, um outro exemplo bacana que eu gosto sempre de dizer, é no momento que ele estava indo para uma cidade e o seu melhor amigo tinha morrido. Sim. Imagina só, seu melhor amigo. A Bíblia fala que Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Quando ele chegou lá, ele sabia o que tinha acontecido.
Só que ele chorou por quê? Porque ele se compadeceu. Ele teve empatia. Amor mesmo. Ele teve amor. Ele teve no lugar das irmãs do falecido. Ele falou, puxa. E ele foi ali humano. Ou seja, é uma das coisas que o comerciante, que o empresário tem que ter. Ele tem que ter empatia. Ele tem que estar no lugar do seu cliente. Entender o seu cliente. Ouvir, como você falou no começo. Ouvir. Antigamente eu não gostava muito de ouvir. Hoje eu paro para ouvir. E Jesus, ele chegou lá, ele ouviu. Senhor, o senhor demorou, meu irmão morreu. Sim. A Bíblia fala que ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele teve empatia. Porque ele falou, puxa, quantas pessoas choram quando perdem alguém? Como é triste a morte. Ele podia vencer a morte. Ele sabia que ia vencer a morte. Só que ele chorou, ele teve essa empatia. Tanto que ele chegou no túmulo e falou, Lázaro, vem para fora. Ele poderia falar, morto, vem para fora. Mas Jesus é tão poderoso, que se ele falasse, morto, vem para fora, e havia um monte de morto, porque ali tinha um monte de mortos que tinham morrido já antes daquele lugar. É tão poderoso, mas ele falou especificamente para uma pessoa, Lázaro, venha para fora. Ou seja, amigo, vem para fora, estou te esperando. Então ele sempre fazia com alvo, com o seu público-alvo, para as pessoas na qual ele queria direcionar o seu milagre, né? Isso é um marketing também, você querer? Com certeza, com certeza. Imagina, na sua casa, lá onde você mora, um homem ressuscitar outra pessoa que morreu. É um marketing daqueles. Pô, quem é essa pessoa? Todo mundo quer saber. A fama, a sua mensagem chega primeiro do que você, né? E Jesus se preocupava bastante com uma coisa, que era o nome dele, né? Então ele usava muito isso. Em meu nome vocês, os demônios vão sair em meu nome. Então o nome é que nós chamamos hoje do brand, né? Na qual se usa bastante hoje. O brand, ele é toda a sua identidade visual, é todo vamos dizer assim, a sua atmosfera do marketing. Então Jesus se preocupava bastante isso e falava, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Então antes de Jesus chegar, a mensagem dele chegava, ó, esse aí é aquele que curou, esse aí é aquele que fez, aonde? Então as pessoas, eles se preocupavam com isso, né? Hoje em dia a mesma coisa. Quando o seu nome chega primeiro, quem é o Márcio? Ah, o Márcio lá do marketing, o rei do marketing. Ah, o Márcio lá do podcast. Ah, Iris. O nome ele é bastante importante, porque ele te dá autoridade e notoriedade na vida, nos negócios. Ou uma fama, tem que tomar cuidado, porque tem, né? Salomão falou sobre isso. Salomão falou que o nome é mais importante do que o ouro, né? Então você vê como o nome é importante. Então Jesus, ele usou bastante isso. Em meu nome ressuscitarão demônios. Em meu nome. Então o nome de Jesus, ele há 2000 anos atrás foi falado e até hoje nós somos a maior, vamos dizer assim, religião, podemos dizer. Eu não gosto de usar esse termo religião, que não é legal, mas a maior religião, os maiores seguidores do mundo são de Jesus. E poucas pessoas não conhecem Jesus, mas a maioria, imagina, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha internet, não tinha telefone. Tipo, imagina Jesus falando, hashtag vou estar hoje em Cafarnaum, tal. Não, pessoal, não tinha como se avisar, não tinha flyer, não tinha nada disso. Imagina essa mensagem. Vinha multidão. Multidões. Era 5.000 homens que estavam no Monte das Oliveiras, 5.000 homens. Fora as mulheres e crianças. Então imagina, é muita coisa. É uma galera. É uma galerinha. Então Jesus soube usar isso bem, usando no psique humano, que é aquilo que as pessoas gostam. Na curiosidade, aguçar a curiosidade, aguçar a criatividade, né? Um exemplo, quando ele estava lá dentro de uma casa, ele estava ministrando e de repente um camarada desce lá do teto. O cara desce, opa, imagina, que mensagem é essa que esse cara foi atrás, que teve que pular o teto. Ele foi lá para ouvir e foi curado. Então essa mensagem vai chegando às pessoas. Tanto que chegou também nos haters, nós chamamos que é os romanos que queriam matar. Quem é esse camarada aí, etc. Então o nome de Jesus, o homem Jesus, foi um exemplo de marketing que deu certo. É um exemplo de marketing que nós devemos usar no nosso dia a dia, nos negócios, na igreja, na vida, na sociedade, em todos os termos e em todos os lugares.